Olá pessoal, tudo bem? Vamos utilizar o Photoshop para adicionar uma marca d'água em uma imagem. Você também pode pesquisar sobre a diferença entre assinatura e marca d'água e também você precisa entender o porquê você está colocando essa marca d'água ou essa assinatura. Aqui nós vamos fazer a aplicação. Então eu vou criar um documento no tamanho 1080 por 1620 pixels. Então, são esses tamanhos, 1080 por 1620. A maioria das vezes você coloca a marca d'água em uma imagem e você utiliza na web. Então esse tamanho já é o suficiente para você estar aplicando essa marca d'água em outros softwares e estar disponibilizando aí para a web. Não vou usar a opção de marcar aqui pranchetas e ele vai estar na vertical. Vamos criar e já temos aqui o nosso fundo. Então, primeira coisa, vou colocar uma imagem para que eu consiga visualizar essa marca d'água. Então, vou importar aqui uma imagem. Já tem aqui algumas imagens separadas. Vou pegar aqui. Adicionei a minha imagem. Essa imagem vai ficar disponível só para a gente ter o resultado final. E essa marca d'água eu já tenho o logotipo, então eu recebi o logotipo do meu cliente, eu fiz o logotipo para o meu cliente e esse cliente quer usar como marca d'água. Novamente, é diferente de assinatura. E ele quer usar essa marca d'água nas imagens, só que ele quer adicionar. Então ele pode usar algum software online para estar, quando for fazer as suas postagens, ou usando o software que ele tenha, que ele conheça, para estar adicionando, mas ele não sabe ali criar essa marca d'água. Então eu vou pegar um logotipo aqui pronto, para o nosso exemplo. Estou pegando um logotipo aqui no formato de vetor. Então eu vou copiar de um software e vou levar para o Photoshop. Aqui, Ctrl V, eu vou colar. Vou deixar ele como objeto inteligente, caso eu precise mudar, e vou colar. Então eu tenho aqui o logotipo da empresa, do cliente. Eu vou dar o Enter aqui, vou tirar a imagem. Esse é o logotipo. Então está aqui o logotipo do meu cliente. Eu não vou usar ele na parte de baixo, como uma assinatura. E eu quero deixar esse logotipo no centro. Então vou deixar ele um pouquinho para baixo. Para colocar ele no centro, eu preciso alinhar o logotipo, e nós não vamos usar aqui no olho assim por diante, vamos usar as ferramentas do Photoshop. Então a primeira coisa, eu preciso ter uma referência. Aqui abaixo do menu, na sua barra de propriedades, você verifica que as opções de alinhamento, elas estão desligadas, desabilitadas. Para que ela fique habilitada, eu preciso ter uma referência. Então eu vou usar aqui a imagem, vou ter a visualização da imagem, vou pressionar o Ctrl. Olha que mudou aqui no seu cursor, ficou uma caixinha mostrando que vai criar uma seleção, e vou dar um clique. Ele fez a seleção na imagem, porém eu continuo com a camada do logo selecionada, e agora habilitou as opções aqui de alinhamento. Então vou alinhar primeiro o centro horizontais, para ele alinhar, e aqui os verticais. Ok, horizontais já estava alinhado, por isso que não foi, né? Já estava certinho. E aqui os verticais, então o logo ficou no lugar certo. Vou cancelar aqui a seleção, ou Ctrl D, ou cancelar a seleção. Então eu já tenho o logo. Só que o logo aqui eu posso fazer outros ajustes, mudar o tipo de mesclagem aqui para multiplicação, sobrepor, assim por diante. Neste momento eu quero usar o logo como uma marca d'água, quero tirar a opacidade dele, só que eu quero esse logo todo em branco, não vou deixar ele colorido. Então a primeira coisa, vou selecionar a camada do logo, vou dar 2 cliques aqui nessa parte neutra do Photoshop. Você já usa o Photoshop, ele vai abrir o estilo de camadas, e aqui eu vou adicionar a opção de sobreposição de cor, e vou manter a sobreposição de cor no branco. Então aqui, se o seu ainda não estiver branco, tiver qualquer outra cor, altere a cor para o branco. Você vai colocar aqui 100% de branco.
e posso tirar um pouco da opacidade. Então a opacidade aqui, eu vou usar o estilo de camada mesmo para tirar a opacidade. Vou colocar aqui 50%. 50% ou 40%. 40% acho que ficou bom. E, ok. Já tenho aqui o logo com uma opacidade. Então isso é uma marca d'água. Porém, a pessoa pode tentar tirar essa marca d'água, não sei por qual motivo. Então nós vamos adicionar ao seu logo algumas linhas para estar dificultando aqui remover a marca d'água da imagem que foi adicionada. Então, para isso eu vou usar a ferramenta de formas aqui do Photoshop. Vou usar a ferramenta de retângulo. Vou criar um retângulo em branco. Então a cor aqui somente vai ter preenchimento, sem o traçado. Eu vou criar um retângulo de uma extremidade à outra, porém vai ser bem fino. Vou criar ele um pouquinho maior e vou alterar. Nada de fazer um retângulo desse tamanho. Então ele vai ser menor. Então, vou pegar aqui e vou diminuir. Ele vai ser uma faixinha para estar dificultando aqui a remoção da marca d'água. Eu vou descer. Deixa eu travar aqui a imagem. E vou alinhar também aqui. Vou alinhar a faixinha que nós vamos criar. Ok, está no centro. Agora sim, Ctrl D, tirei a seleção. Vou travar essa imagem para não correr o risco de mexer nela. Agora com essa faixinha selecionada, eu vou clicar nela. Com a ferramenta de mover, eu vou em uma das extremidades, vou pressionar o Shift e vou começar a girar. Então eu vou deixar essa faixinha aqui no ângulo de 45, soltei, apertei o Enter, vou duplicar, Ctrl J, e vou novamente numa outra extremidade, pressionar o Shift e vou girar aqui. Opa, girei muito. Aqui também num ângulo de menos 90, você pode girar a sua faixinha e deixá-la com um tamanho entre as duas extremidades aqui. Então tem que ficar alinhado. Se você colocar uma régua, tem que bater aqui certinho, cuidado. Então eu já tenho as linhas aqui prontinha para dificultar aí a remoção da marca d'água. Você pode aumentar um pouco, vou aumentar mais um pouquinho, pensando aqui na imagem. Ok, está bom assim. Só que essa faixa não ficou tão boa, então nós vamos reduzir. Eu vou selecionar os dois retângulos que criamos, Ctrl E para unir, então unir os dois retângulos. Vou clicar com o botão direito e vou rasterizar a camada, porque assim eu posso cortar, eu posso editar esse retângulo. Vou pegar a ferramenta de letreiro retangular e vou criar um retângulo. Precisa ser aqui no centro, você vai ter que encontrar o centro aqui. Você vai criar essa faixinha ou o centro, ou você pode pegar o logotipo. Vou usar aqui o logo como base, aonde ele começa aqui e aonde ele termina. Então vou usar esse espaço para estar criando. Olha, vou puxar aqui, aonde ele começa e aonde ele termina. Então um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo do logo. Então eu peguei esses dois pontos como referência, o início do logo e o finalzinho aqui do logo. E com o nosso retângulo selecionado eu vou apertar o Delete. Então eu já cortei a faixinha, todas elas estão alinhadas. E aqui eu vou tirar a opacidade, deixamos o outro com 40%. Também vou deixar aqui 40%, 30%, 30%. Então eu já tenho a marca d'água sendo aplicada numa imagem, não está atrapalhando, né, a visualização da imagem, cuidado com isso. E vai dificultar para que a pessoa, se ela tentar remover a marca d'água, ela não vai conseguir. Diferente se você utilizar uma assinatura, vou utilizar o logo aqui como assinatura, para exemplo. Então você coloca o logo bem pequenininho aqui no rodapé da sua imagem. Você está usando ele como uma assinatura e pode ser que você queira dessa forma, mas neste momento é para não usar essa imagem. Então a pessoa poderia pegar o software e cortar
aqui essa imagem, ele removeu a sua assinatura e consegue usar a imagem toda. Então aqui nós não vamos usar a assinatura, é uma marca d'água. Então essas faixinhas é para estar dificultando essa parte. Terminei aqui a marca d'água. Eu quero usar essa marca d'água em outro software, conforme no início. Posso usar num software online, mas eu vou estar passando para o meu cliente, estar aplicando nas fotos, nas imagens que ele trabalha. Então eu vou remover, aqui eu já tenho a imagem de exemplo, vou remover aqui esse fundo. Aqui eu tenho a imagem, eu posso desabilitar a visualização ou também posso apagar a imagem, se for o caso, posso apagar a imagem e vamos apagar ela direto. Posso apagar a imagem, só vou deixar a assinatura ou a marca d'água, está aqui sem fundo e vou salvar. Então, salvar como? Eu vou salvar como PNG. Então, estou aqui na minha pasta, vou salvar como PNG e vou colocar aqui logo marca d'água. Então, salvei. Já salvei a minha marca d'água. Eu vou abrir uma imagem qualquer. Vou abrir uma imagem aqui. Outra imagem. Essa imagem, pode ser que essa imagem esteja bem maior do que a marca d'água. Deixa eu ver se está bem maior. Vou colocar aqui 1080. Olha, 1080, agora vai ficar certinho. Então já tem a minha imagem, eu passei para o meu cliente, ele vai usar para adicionar nos trabalhos. Olha aqui a marca d'água, eu vou inserir, já tem a marca d'água aqui certinho adicionada. Então com toda a opacidade, é assim que o seu cliente vai adicionar. Vou abrir uma outra imagem também na horizontal. Deixa eu ver o tamanho dessa imagem, eu vou alterar o tamanho dela. Aqui eu vou usar 1080, para ficar aqui um padrão, e vou inserir também a marca d'água. Ok, aqui ficou uma diferença. Diferente do exemplo anterior, nessa imagem na horizontal, a marca d'água não chegou próximo das bordas. Então você pode criar dois arquivos, fazer um arquivo, esse foi o primeiro que nós fizemos, e salvar como marca d'água vertical e fazer outro na horizontal e mandar para o seu cliente. Assim, ele não vai precisar ficar redimensionando a marca d'água sempre que for adicionar. Aqui, vou redimensionar como ela ficaria. Então aqui eu posso aumentar e aplicar minha marca d'água numa imagem na horizontal. Então nós criamos a marca d'água para vertical e a marca d'água para horizontal. Você pode salvar esse arquivo, tirar a imagem e salvar esse arquivo como, deixa eu salvar aqui também. Ele vai ser um arquivo também em PNG. Eu já tenho aqui, eu vou colocar para diferenciar os dois um H aqui de horizontal. Então agora você já tem tanto na vertical como na horizontal. Vou abrir mais uma imagem na horizontal, um outro exemplo. Vou pegar essa imagem. Já tenho aqui a minha imagem. Eu vou deixar ela no tamanho padrão aqui, 1080. Ok, e vou adicionar aqui a marca d'água. Então o seu cliente, agora eu tenho a marca d'água na vertical e na horizontal. Então posso selecionar e agora ele não vai precisar redimensionar, já vai ficar no tamanho exato com a marca d'água na horizontal e o exemplo anterior na vertical. Nesse exemplo nós fizemos a aplicação da marca d'água manualmente no Photoshop, mas também é possível fazer a aplicação automática da marca d'água em várias imagens ao mesmo tempo, tanto aqui na horizontal como na vertical. Então é possível criar uma ação no Photoshop para estar automatizando esse processo. Então pode ser 50, 100,
1000 imagens, o Photoshop vai fazer essa aplicação automático. Você não precisa fazer isso uma a uma, senão ia demorar muito. Então isso fica para o próximo vídeo, como colocar a marca d'água automática no Photoshop. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.